Sabe qual o melhor local para encontrar fenômenos sobrenaturais? Se você pensou que não importa o lugar, pois o sobrenatural está por toda parte, saiba que essa é uma excelente resposta. Aplausos. Ainda assim, existem locais mais propícios para vivenciar episódios relacionados com o outro mundo, hã? Como um cemitério, por exemplo. Talvez também uma residência, onde crueldades aconteceram. Ou quem sabe, uma mistura dos dois. Deixa eu te falar. Existe um local na Inglaterra com essas duas características, você sabia? Não é à toa que ele é considerado o lugar mais mal assombrado da Grã-Bretanha. Eu sempre pensei que fosse a Casa dos Gritos. Mas parece que não é bem por aí. Não. Caso você viaje para Waterwonder Edge e seja uma pessoa extremamente corajosa, eu sugiro que se hospede na pousada Ancient Run Inn, uma residência de mais de 870 anos, que guarda muitas histórias e também muitos horrores. Dizem que a pousada foi construída no exato ponto em que duas linhas de energia sobrenatural se encontram. São as famosas linhas de lei, que estão por todo o mundo, desde relevos naturais até monumentos construídos por humanos. A parte curiosa é que supostamente essas duas linhas, que passam pelo Ancient Rain, vão direto até aquela curiosa estrutura inglesa, o Stonehenge. Junte esses detalhes à história de que existe um cemitério pagão de 5.000 anos logo abaixo da pousada e temos o lugar perfeito para encontrar o sobrenatural. A construção também abrigou escravos séculos atrás. Agora, se você me permite viajar um pouco, eu diria que essas linhas de energia não deixam as pessoas que morreram por lá descansarem. Consegue entender isso? Quanto ao imóvel, que está de pé até os dias de hoje, ele teria sido construído, olha quanto tempo! No ano de 1145, para servir como uma casa de pedreiros, escravos e trabalhadores envolvidos na construção da igreja de Santa Maria. Bom, já dá para imaginar que muitas dessas pessoas perderam a vida durante esse trabalho, não é? Claro. Como havia alguns cursos de água próximos do terreno da igreja, os trabalhadores precisavam desviá-los para que não houvesse maiores problemas no edifício. Só que essa pode não ter sido uma boa ideia. De acordo com a lenda, ao desviar a água, os trabalhadores deixaram o terreno exposto a uma espécie de energia escura. Coisa estranha. Uma energia que membros de rituais pagãos da região consideravam perfeita para trabalhos sobrenaturais. Depois que a igreja ficou pronta e os pedreiros escravos foram embora, um padre se mudou para a casa e morou lá por muitos anos. Não se sabe exatamente se ele morreu no local ou se ele se mudou para outra casa. O que se sabe é que apenas tempos depois, a construção se transformou em uma pousada com um bar. Essa mudança possibilitou que uma coisa macabra acontecesse por lá no século XVI. Durante a caça às bruxas, uma feiticeira teria buscado o Ancient Run como refúgio para escapar do julgamento. Contudo, de nada adiantou.
De alguma forma, essa bruxa foi capturada e recebeu uma das famosas punições da época. Você sabe qual foi? Ela foi queimada na fogueira. Mas quem disse que ela, de fato, morreu por causa disso? Ah, segundo a lenda, o espírito da bruxa ainda está presente na região, principalmente em um dos quartos da pousada, o quarto da bruxa, justamente no que ela se hospedou. Você teria coragem de passar uma noite lá? É como eu sempre digo, se você brinca com o sobrenatural, não se assuste se ele brincar de volta, hein? Se não lhe parecer muito agradável o quarto da bruxa, existe um outro cômodo que pode ser, digamos, interessante. Nesse caso, ele é conhecido por ser o espaço mais assombrado da casa. E não por causa do espírito que continua lá, mas sim pela quantidade de almas que não foram embora. Essa seria a Sala do Bispo. Um cômodo onde vários bispos se hospedaram séculos no passado e que, de alguma forma, não deixou que seus espíritos descansassem em paz. Bom, agora, caso você não encontre a bruxa ou algum bispo, não se preocupe. A pousada também abriga monges mortos e entidades malignas que estão ansiosas para puxar o seu pé de madrugada. Certa vez, quando encanadores foram chamados para cuidar de um problema, eles deram de cara com um espírito que ninguém tinha visto antes. Era um militar romano, um centurião, que apareceu cavalgando pelas paredes em direção aos encanadores, como se estivesse pronto para a batalha. Só que quando ele estava a poucos metros de distância, desapareceu. Não há garantias de que esse guerreiro morreu na pousada. O que eu posso supor é que a culpa seja das linhas de lei, já que espíritos de várias partes do mundo poderiam viajar por elas e acabar na pousada. Bom, a única forma de comprovar isso seria conversando com o espírito. E isso, meu caro, é algo que ninguém quer fazer. Somente uma pessoa teve essa oportunidade. Só uma. Mas digamos que a relação dela com os que já morreram não foi das melhores. Em 1968, um homem chamado John Hampshire comprou a propriedade para preservá-la. Me engasguei até. E acabou se mudando para o lugar. Foi então que logo na primeira noite em que John dormiu em um dos quartos, digamos que ele foi apresentado aos espíritos e entidades que fazem o edifício ser o mais mal assombrado da Grã-Bretanha. John não sabe exatamente quem foi, mas alguma força sobrenatural agarrou o braço dele enquanto ele estava dormindo e o puxou para fora da cama. Essa experiência perturbadora fez com que ele decidisse investigar a propriedade para entender melhor sobre seu passado. Mas, no entanto, ele não encontrou o que chamaríamos de boas lembranças. Não, de jeito nenhum. Por todo o terreno, John achou vestígios de rituais de sacrifícios, além de evidências de adoração ao diabo. Só que talvez a descoberta mais sinistra tenha sido os restos mortais de várias crianças.
Não é possível saber se elas morreram de causas naturais ou se foram assassinadas. Porém, John acredita que tenha sido a segunda opção, já que algumas marcas deram a entender que elas foram esfaqueadas. Com o passar dos anos, ele percebeu que as entidades que assombram seus antigos aposentos provavelmente são demônios sexuais. Que atacam tanto homens quanto mulheres. Imagino que você já tenha ouvido falar os seus nomes por aí. Incubos e sucubos. Já ouviu, não é? Como John descobriu isso, hã? Bom, eu vou deixar isso para você imaginar. O fato é que ele continuou morando na pousada, mesmo depois de sua esposa e filhas preferirem se mudar. A cada noite, os espíritos apareciam para amedrontá-lo. Mas John suportou cada aparição por quase 50 anos. Sua vigia acabou apenas em 2017, quando a morte o levou embora. Agora, se o espírito dele ainda reside na pousada, só o tempo dirá. O que eu sei é que a propriedade agora pertence a Caroline Humphreys, uma das filhas de John. Além dos visitantes interessados no sobrenatural. O lugar recebe com frequência caçadores paranormais e arqueólogos curiosos para conhecer a história do Ancient Run. Imagine um cenário em que essa fosse a sua única opção de pousada para passar algumas noites. Está imaginando? Você enfrentaria o sobrenatural? Ou acharia melhor dormir do lado de fora?